Bom, obrigado pelo convite de estar aqui hoje, obrigado por vocês estarem aguentando até agora, mas nessa hora eu, claro, tenho que me lembrar de uma frase do ministro, senador, enfim, avô do Roberto Campos Neto, Roberto Campos, que dizia que 3 coisas na vida eram muito difíceis de serem feitas. A primeira delas, escalar uma parede, uma muralha, uma pedra, com inclinação contra você. A segunda delas é beijar uma mulher inclinada a seu favor, né? E a terceira é fazer palestra ou falar durante o almoço, todo mundo de barriga vazia. Então, eu acho que eu vou ser breve o suficiente, mas eu acho que são coisas importantes que a gente tem que dizer. E desde abril, né, quando nós tivemos o Dia da Libertação, intitulado por Trump, nós não temos tido grande paz no mundo inteiro, principalmente nas economias, com mudanças constantes de humor de alguns do Trump e de alguns de seus secretários e colaboradores. E eu acho que Trump não leu Maquiavel, porque Maquiavel dizia que as coisas boas se davam em pílulas, né? E as coisas ruins se faziam todas de uma vez só. Mas eu acho que o Trump está fazendo em pílulas as coisas ruins para o mundo. Exceto, talvez, o encontro dele com o Lula na reunião da ONU, que ele disse que tinha uma química com o Lula. Né? Eu não tive acesso ao noticiário. Obrigado. E essa reunião pode trazer alguma coisa de melhor para o Brasil. Eu acho que a gente pode adjetivar o Trump do jeito que a gente quiser, né? Ditador, megalomaníaco, tentando controlar o mundo, mas isso me faz lembrar, inclusive, o Roosevelt, há um século passado quase, que tinha aquela política do Big Stick, né? E botar ordem na casa dos vizinhos, né? E me parece que o Trump está muito nessa vibe. Pode chamar de visionário, mas eu prefiro usar como um ciclotímico e um raivoso, como Roberto Teixeira falou na declaração dele. Bom, eu acho que a gente tem que analisar muito do que o Trump tem feito de abril para cá, para a gente chegar a algum tipo de conclusão. E, certamente, eu acho que a gente pode definir, 4 situações que me parecem emblemáticas na economia americana. A primeira delas é, claro, tarifas adotadas para o mundo inteiro, a lei orçamentária americana, e agora a gente está num processo de shutdown na economia americana sem aprovar o orçamento, o DOGE, que foi aquele departamento de eficiência que foi colocado a cargo do Elon Musk, que ficou pouco tempo por lá, e também, claro, a imigração. Falando da lei orçamentária, eu diria que, no que diz respeito à lei orçamentária, os Estados Unidos eternizou gastos, né? Nunca foi preocupação dos Estados Unidos e acabou fazendo dívida explosiva e um déficit fiscal também explosivo, onde a gente teve, depois da divulgação das tarifas, a situação do dólar fragilizado e as taxas de juros, principalmente as taxas de juros de longo prazo, em forte alta. O tal do BBB, né, o Big Beautiful Bill, e o déficit público americano crescendo e tornando a dívida americana em situação insustentável e, portanto, fragilizando o dólar, que era aquele negócio que a gente chama de privilégio exorbitante do dólar. Ao longo do período, a gente, como eu disse, vê queda de juros, vê juros em alta e queda do dólar, e esse é um caso típico de fuga de capital de países emergentes que os Estados Unidos nunca conviveu, pelo menos desde que eu leio livros e desde que eu sou economista, nunca conviveu com essa situação, né? Inflação alta,
e juros altos, principalmente de longo prazo, o que sinaliza os problemas futuros, e dólar fraco, o que é certamente fuga de capitais. O outro aspecto é com relação à imigração. Ok, para imigrantes ilegais, imigrantes que atravessaram a fronteira sem nenhum documento, mas o processo de imigração acabou abrangendo imigrantes sem vistos ou imigrantes com vistos vencidos e acabou se expandindo para verbas de universidades importantes como Harvard, e também acabou fazendo com que alguns setores da economia americana tivessem um desempenho prejudicado, e a agricultura americana é um desses por conta dos imigrantes. Mas vamos mais além ainda, o setor de construção civil e principalmente o segmento de serviços gerais. Aliás, esse era um projeto do Steve Bannon, que tinha voz muito presente no governo Trump 1.0, mas que, apesar de não ter nenhum cargo nesse governo do ponto 2, ainda é lembrado e é importante. Só lembrando a todos que o Elon Musk queria, ao invés de fazer uma deportação de imigrantes de forma abrangente, queria fazer uma deportação seletiva. E isso acabou não acontecendo e não está acontecendo até esse momento. O projeto DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental Americana, que inicialmente foi liderado pelo Elon Musk, tinha meta de corte de despesa de $1 trilhão, e o Musk chegou a falar que não, eu vou fazer $2 trilhões de redução de despesas, mas os cortes até a saída do Elon Musk do DOGE ficaram em menos de $200 bilhões, e mesmo assim cortes de pessoal do governo e desmonte de despesas de ajudas externas do governo americano. Isso acabou influindo na coleta de estatísticas americanas, e vocês todos vão se lembrar que a responsável pelas estatísticas americanas foi demitida pelo Donald Trump. E agora, falando de tarifas, o segundo mandato do Donald Trump, para mim, é uma repetição do primeiro piorada. No primeiro nós já tínhamos tarifas sendo colocadas, tínhamos achaques a países, e principalmente com relação a imigrantes ilegais vindo do México. Eu acho que todos nós nos lembramos do muro, ou parte do muro que foi construído na fronteira. Bom, agora Trump está pegando um pouco mais duro nesse segundo mandato dele, e tem, eu diria, uma motivação subjacente, liderada por um outro secretário, um outro assessor de Trump, Peter Navarro, sobre a substituição de importações americanas e o relançamento eu diria, da industrialização anciã. Indústria siderúrgica, indústria automotiva, tudo que no passado os Estados Unidos acabou abrindo mão. Os Estados Unidos não produzia mais televisão, não produzia mais geladeiras, porque isso não tem tecnologia suficiente, nós vamos nos centrar na tecnologia. Essa foi uma escolha feita há décadas na economia americana. E voltar com tudo isso é como a gente pegar um transatlântico e querer fazer 180 graus. Não vai fazer do dia para a noite. E, para mim, esse MAGA, o Make America Great Again, parece ser quase que uma fantasia. A indústria tradicional americana não vai ser igual ou da forma que era no passado. Hoje é fundamental a produtividade, ela passa como um elemento essencial dentro das companhias. A inteligência artificial, na minha visão, é quase que uma nova revolução industrial, vamos chamar assim, no mundo inteiro, vai mudar tudo no mundo.
Não que vai trazer grande desemprego, mas vai mudar a estrutura do mundo, a estrutura das economias. E uma outra fala do Donald Trump que eu também selecionei é que o mundo está roubando os Estados Unidos. Ele fala isso sistematicamente para quem tem superávit comercial na sua balança comercial contra os Estados Unidos de uma forma mais consistente. Mas, sem querer eu entrar muito na contabilidade nacional, os Estados Unidos hoje ele tem, sim, um déficit enorme em bens, mas tem um superávit no que diz respeito a serviços, né? Que não compensa o déficit em bens. E, portanto, o somatório disso acaba batendo no saldo em conta corrente, uma conta corrente negativa no governo americano, que é uma das reclamações do Donald Trump, que nos Estados Unidos nunca foi problema, ele sempre teve isso e ele sempre foi compensado pelo ingresso de capitais na economia americana, né? Pelo menos até aqui. E se as reservas americanas não desaparecem, é sinal de que o capital está entrando por lá, né? Para equilibrar isso tudo. E aconteceu, eu diria, nas últimas décadas americanas. Mas tarifas, no meu modo de ver, não têm condição de reverter tudo isso, pois elas refletem as demandas agregadas por bens. E isso significa dizer, se você não comprar de um, vai comprar de outro. E vai continuar tendo o mesmo déficit. Portanto, tarifa, no meu modo de ver, não é uma solução. E ela traz situações muito negativas para a economia global. Multilateralismo pelo unilateralismo, a dissensão, mudanças de fluxo de recursos, mudanças na taxa de juros, mudança no equilíbrio cambial, enfim. Então, é muito complicado. Mas não é só isso que o Trump deseja. Na verdade, no meu modo de ver, as tarifas do Trump são transacional. E esse transacional, basta ver, todos nós temos muito claro isso, o que ele fez com o Canadá, o que ele fez com o México, com o fentanil, que é droga, né? E também com a imigração mexicana. Para o Brasil também não foi diferente. Se nós pegarmos a carta que ele mandou em julho para o Brasil, no primeiro parágrafo logo já falava da perseguição ao Bolsonaro, enfim, e algumas pessoas, e também acabou nem passando só por isso, não ficamos só na carta. Logo em seguida ele falou do Pix brasileiro, batendo de frente com os cartões de crédito no exterior, a lei que acabou punindo o Alexandre de Moraes e algumas extensões para a sua família e algumas extensões para outros assessores. E o Brasil, por incrível que pareça, e o governo está certo em falar isso, é credor dos Estados Unidos na sua balança comercial. Portanto, deveria ter a taxa de juros, as tarifas muito mais baixas. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil tinha uma tarifação entre 1% e 2%. Aí veio o mês de abril, dia 2 ou 3 de abril, 2 de abril, eu acho. Não foi o 1º de abril, mas foi 2 de abril ou 3 de abril. Oi? Passou para 10%, para vir a carta em julho para 50%. Bom, tira alguns setores que foram saindo fora, o setor de celulose, algumas outras matérias-primas, alguns produtos siderúrgicos, enfim. Hoje, segundo o JP Morgan, essa tarifa vale alguma coisa como 32,7%, mas, de qualquer forma, a gente estava falando de 1%, 2%, estamos falando de 32%. Né? Então, dizer que isso não vai trazer nenhum efeito para determinados setores, por exemplo, o setor calçadista brasileiro, é ser muito otimista e ter alguma euforia com isso. Também botou barreiras na Índia, botou barreiras no Reino Unido,
comprando petróleo da Rússia, o Reino Unido fazendo negociações com a Índia, e apesar dessas tarifas todas danosas, certamente isso traz um dano à produtividade no mundo inteiro, e a produtividade brasileira, que já não era boa, piora mais ainda. E certamente afeta o comércio global, certamente afeta o multilateralismo, e a minha visão, certamente tem alguém, ou vai ter muita gente aqui que não vai concordar. Para mim, isso é uma disputa de perde-perde, não é uma disputa de perde-ganha ou ganha-ganha. É uma disputa de perde-perde. Mas a turma do Trump critica os catastrofistas com relação à imposição dessas tarifas, dizendo que acertou. E o que a gente tem efetivamente de lá de abril para cá, ou até um pouco antes de abril, foi as empresas e setores de atividade acelerando compras, acelerando importações para fugir das tarifas, absorvendo isso nos seus estoques para produção, e algumas empresas já numa fase mais avançada dessa tarifação, absorvendo nas suas margens de resultados custos de aumento de tarifa. Bom, mas isso certamente em algum momento vai se tentar recuperar, né? Vai se tentar recuperar rentabilidade, vai tentar se recuperar a margem, e isso serve também para o PIB americano, que é cantado em prosa e verso, que agora saiu recente, no terceiro trimestre, a visão final no segundo trimestre, a visão final de crescimento do PIB foi 3,8%, surpreendendo, a previsão era 3%, surpreendendo, mas surpreendendo por quê? Porque esses estoques acabaram entrando na economia americana. Então, você tem, na contabilidade nacional, o PIB subindo 3,8%, mas o núcleo do PIB americano já mostra desaceleração, e a maior parte vem exatamente do segmento onde ele tem superávit, que é o segmento de serviços. Igualmente, a inflação, que tem vários indicadores, mas o mais preferido pelo Banco Central americano é o PCI, né? O deflator de preços do consumo, esse está em alta. E a inflação muito acima ainda da meta americana, que é ali no 1,8%, 2%. Então, eu diria que não é tão bom quanto parece. E vou acrescentar mais um molho nessa situação, que são as eleições de Congresso americano, Câmara e Senado, que ocorrem no meio do mandato do Donald Trump. Ele hoje tem o controle das duas casas. Nessa eleição ele pode, eventualmente, se a economia não der resultado, ter alguma perda de suporte eleitoral, e com isso aumentar a voz contra as decisões tomadas por ele. Bom, hoje a gente falou muito de otimista, de esperança, enfim. Eu sou um otimista convicto. Eu acho que o otimista tem a virtude de sofrer menos do que o pessimista, né? Mas a minha percepção é que não vai dar certo. A minha percepção é que há uma boa chance dos Estados Unidos entrar num processo de estagflação, inflação com... Deve ser o Roberto. Deve ser o Roberto. Meu querido Roberto. Bom, inflação com economia estagnada, e que certamente não é bom para os Estados Unidos, e também, e principalmente, não é bom para o mundo. Mas eu penso que essa situação pode ir melhorando. Eu acho que o Trump vai deixar de ser um pouco raivoso, as eleições vão estar chegando por lá, e essa situação ainda vai mudar. Mas tem toda a incerteza em cima disso, porque é ciclotímico, né? Bom,
eles hoje tentam também falar de que os mercados, né, o mercado acionário americano tem batido recorde todos os dias aí, seria uma grande vitrine de que o projeto deles está certo. E até nisso eu vejo uma situação meio desvirtuada, que é com relação ao que ocorre com as 7 magníficas americanas, né? Amazon, Meta, Broadcom, NVIDIA, enfim, todas essas empresas. Aliás, a NVIDIA é a maior empresa americana no momento, 3 trilhões e meio, né? Oi? Bom, mas em valor de mercado negociado nos Estados Unidos. O ChatGPT foi avaliado em 500 agora, né? Mas, enfim, se tirarmos as 7 magníficas do comportamento do mercado americano, ele não é tão bom assim. Mesmo assim, o Dow Jones até sexta-feira tinha uma alta acumulada no ano de 9%, que não é muito, mas respeitável. O S&P tinha 14%, e o Nasdaq tinha uma alta, até por conta das techs, tinha uma alta de 17%. O mesmo acontece com o PIB americano, e eu falei primeiro da recomposição de estoques, e agora eu falo que ele é afetado também pelos investimentos anunciados na criação de inúmeros data centers, e o Sam Altman inaugurou um data center no finalzinho de setembro, agora enorme, né? Então, da OpenAI, né? Então, o mesmo acontece com o PIB americano, influenciado por esse detalhe de grandes investimentos em inteligência artificial e em data centers. Bom, vamos falar um pouquinho de Brasil, para a gente ser mais rápido. Se a situação econômica já não vinha bem e havia forte ruído entre os 3 poderes, imagina agora com essa carga feita pelos Estados Unidos, como eu disse, mais transacional do que comercial sobre o Brasil. O país mostra uma política fiscal bastante frouxa, o que sobreaquece a economia e com isso dificulta conter a inflação, dificulta reduzir taxa de juros. Todos nós falamos que taxa de juros de 15% é um absurdo, e é um absurdo mesmo. Taxa de juros real de 8%, 10% é um absurdo mesmo, mas não tem muito jeito, né? A gente tem uma política fiscal frouxa, um arcabouço fiscal natimorto, indo para as calendas em 2026, várias despesas significativas que passam a não compor a meta fiscal brasileira, e o ministro Haddad dizendo que a meta vai ser cumprida. Ora, se eu vou tirando as despesas, ela vai acabar sendo cumprida mesmo, né? Não tem o que fazer. Certamente ele vai estar certo e vai levantar a bandeirinha dizendo: não viu, eu disse que não ia ter meta fiscal, não ia ser estourada, enfim. Mas despesas fora do arcabouço dificultam a aprovação do orçamento brasileiro, que passa a ser e é uma obra de ficção, com uma eleição em 2026, sendo negociada de forma antecipada, eu diria, muito binária, PT, Lula, Bolsonaro, direita, enfim, e que vai prometer muita disputa, muito uso de mídia e muito uso de fake news. Precisa ser aprovada, lei de diretrizes orçamentárias precisa ser aprovada ainda até o próximo mês, no máximo, né? Então, temos que considerar ainda todos os programas sociais, todos os programas assistencialistas, né? Como planos que são absolutamente eleitoreiros, né? Não que a gente não tenha que preservar a classe mais pobre, as camadas mais pobres da população, mas a gente nota simplesmente um viés muito eleitoreiro, e aí vem Vale Gás, Vale Luz, BPC,
benefício continuado, Bolsa Família, isenção de imposto para quem ganha até R$ 5.000, sem saber muito bem qual é da onde vai tirar isso para o orçamento, e tudo mais que possa aparecer ainda pela economia em 2026, não se esquecendo que é ano de eleição disputada. Do lado da economia, temos que ver uma desaceleração do crescimento. Acho que quase todos os economistas preveem um terceiro trimestre em desaceleração, um quarto trimestre também em desaceleração, e isso vai trazer consequências sobre o PIB do ano de 2026, pelo menos nos primeiros trimestres do ano de 2026. A gente tem uma inflação, uma expectativa de crescimento do PIB esse ano em 2%, por volta disso, um pouco mais, um pouco menos, uma expectativa de crescimento em 2026, já dada, inclusive, pelo próprio Banco Central, de 1,5%. Pode ficar um pouco até acima disso, se nós tivermos alguma situação de governo dando gás na economia, liberando recursos, enfim. Mas, de qualquer forma, o carregamento positivo que nós tivemos do ano de 2024 para o ano de 2025 vai acontecer exatamente ao contrário. Nós vamos ter o que eu chamo de um descarrego potencial do PIB, ou seja, ele puxa para baixo o PIB de 2026. Bom, só para tentar ilustrar um pouco tudo isso que eu estou falando, eu cito alguns números, né? Vamos falar primeiro, inflação. Ela vai seguir fora do centro da meta, lembrando que o centro da meta é 3%, né, determinado pelo Conselho Monetário Nacional, no ano de 2025, vai ficar pouco abaixo, ou no entorno de 5%. A inflação prevista para 2026 fica um pouco acima de 4%, portanto ainda estamos bem longe dos 3% de meta, e uma convergência para o centro da meta, que seria os 3%, só em 2028. Lembrando que a inflação em 12 meses até setembro pelo IPCA, que é a medida oficial, ela está em 5,32%. O PIB de 2025 beirando 2%, eu já falei, PIB de 2026 beirando 1,5%, e com boa vontade, o ano crítico é o ano de 2027, né? Quando a gente vai ter que fazer certamente muito ajuste, e ajuste fiscal grande, e isso vai prejudicar. A dívida pública brasileira, beirando ali os 80% do PIB, 77,8%, 78%, mas o FMI faz um cálculo da dívida bruta brasileira, considerando também o que está na carteira do Banco Central. Então, para o FMI, a relação dívida-PIB do Brasil fica ao redor de 90% e com tendência ascendente, né? Mas isso é um problema global. Eu estava coletando uns dados para mostrar para vocês. Vocês têm alguma ideia de qual é a dívida, o total da dívida global no mundo? Alguém tem alguma ideia? Não. O Institute of International Finance diz que essa dívida é de 339 trilhões de dólares, né? Nem eu imaginava que era tanto. Para mim era 200 e alguma coisa. 338 trilhões de dólares, subindo em todos os países. A dívida, relação dívida-PIB, chega a 324%, segundo o IIF, e a dívida dos países emergentes está em 242 trilhões. Não, perdão, 242 do PIB, não é trilhões.
E déficit em conta corrente brasileiro, nos últimos 12 meses até agosto, 76,2 bilhões, 3,51% do PIB. Se nós considerarmos o Brasil com aquela dívida ali perto de 80%, ela é maior do que a dívida carregada, porque esses 242 levam em conta a China também, que está super endividada e é considerado país emergente, né? Mas se nós pegarmos países emergentes correspondentes ao Brasil, a relação de dívida-PIB é menor do que os 80%. O volume de investimento direto no país em 12 meses era de 69 bilhões de reais, o que não é tão ruim, mas já não cobre o déficit em conta corrente, que eu falei que era de 76,2 bilhões. Então, nós que tínhamos as nossas contas externas muito tranquilas durante muito tempo, hoje já não temos mais. E os investimentos em carteira, que é um outro dado importante, também não colabora para que a gente tenha alguma coisa de mais interessante por aqui. Contas externas no Brasil nunca foi problema nos últimos tempos e agora passa a ser alguma coisa a ser avaliada com lupa, né? Taxa de rolagem de empréstimo do Brasil no mês de agosto, 105% do montante que vencia. Mas aí o governo dá a seguinte explicação: nós precisamos formar um colchão para atender e ampliar o prazo médio de resgate da dívida brasileira. Ok, tudo bem, se for isso, muito que bem, mas a gente acha que é uma preparação para o ano de 2026 e para as eleições de 2026. E o fluxo cambial, que era muito amigável, também já não é mais tão amigável. O fluxo financeiro, nos últimos tempos, tem sido um grande desastre, né? No ano passado foi um desastre, agora no mercado acionário melhora, os investidores estrangeiros têm ainda um fluxo positivo, mas tem momentos de saída forte, tem momentos de entrada menos forte, enfim. Mas, e uma outra situação, que é o hiato de produto, né? Ele é calculado pelo Banco Central entre o PIB potencial, produto potencial, e o que é efetivamente produzido, entre 0,7 e 0,5 ponto percentual para o terceiro trimestre, e isso pode ser afetado, esse hiato de produto pode ser afetado por um mercado de trabalho resiliente, aumento da renda média do brasileiro, isso tudo pressionando demanda e, portanto, pressionando a inflação também, né? Bom, resumindo, as incertezas são grandes, essa é a minha visão, eu acho que é a visão de uma boa parte dos economistas, mas tem economistas com visões inteiramente diferentes. Mas para não ser mensageiro do apocalipse, né, na Idade Média, quando o mensageiro chegava e dizia lá para o feudo, e dava uma notícia ruim, cortava a cabeça dele, matavam ele. Eu só espero que vocês não cortem a minha cabeça, mas eu deixei para o final o tema do nosso seminário, onde a ousadia encontra as oportunidades, certamente onde nós temos todas essas incertezas. Se nós temos alguém ousado, vai encontrar certamente boas oportunidades, né? E eu acho que isso é um dado importante. Eu sempre fui alguém de área de renda variável, renda fixa eu não gosto muito, até aplico, mas eu não gosto muito, eu sempre fui de renda variável, né, Ricardinho? Sempre lá na Bolsa, enfim. Eu nunca lidei muito bem com isso. Mas eu acho que pode ser uma incongruência, mas dá para explicar por que o segmento de renda variável ainda pode dar bons retornos, e tem mostrado isso nos Estados Unidos, tem mostrado isso na Europa, cheia de problema, né? Caiu o primeiro-ministro da França, enfim, a Alemanha andando muito devagar, enfim, na Europa, na Ásia,
e também aqui na Bovespa. Bovespa a gente bateu o recorde, 147.500, alguma coisa nessa ordem, né? Que nunca tinha batido. Mas eu acho que a gente tem boas notícias, quer dizer, e eu segreguei alguns pontos que eu acho fundamental. Investidores com baixa alocação em renda variável. Todo mundo foi para a renda fixa, principalmente investidores institucionais e estrangeiros, mais as operações de carry trade, né? Tomando dinheiro barato lá fora e aplicando a taxa de juros de 10%, 8% real por aqui. Múltiplos por aqui comparativamente mais baratos ou mais palatáveis que em outros mercados importantes, mesmo com o recorde da Bovespa, e eu vou dar um exemplo disso já já. Lucro das empresas ainda numa faixa bastante boa e a possibilidade de remuneração via dividendos e juros sobre capital próprio, principalmente se vingar a tributação, né? Talvez as empresas antecipem um pouco a remuneração dos acionistas, se o Conselho permitir. Se o Conselho permitir. Os Estados Unidos deixou, no meu modo de ver, não deixou, está deixando de ser aquele porto seguro, né, de todas as transações em dólares. Isso acendeu uma luz amarela em grandes detentores de títulos americanos, e a diversificação pode acontecer, e uma diversificação nos Estados Unidos do volume de recursos, quando vem para mercados emergentes, faz um carnaval, né? Então, eu acho que isso também ajuda a explicar. E, finalmente, o ciclo de baixa das taxas de juros no mundo. Quer dizer, a Europa baixando juros, alguns países asiáticos e nórdicos baixando juros, o próprio Brasil, se não fizer uma redução de juros ainda nesse ano, o que é pouco provável, mas pode acontecer, certamente vai fazer isso nos primeiros meses do ano de 2026, e certamente também, eu diria, uma diversificação mais global saindo do polo americano, que hoje tem, se a gente olhar, mais riscos do que tinha antes do mês de abril. E, para finalizar, eu gostaria de abordar esses múltiplos e citando duas pessoas, o Sam Altman e o Jeff Bezos, da Amazon, que dizem que a inteligência artificial, eu vou ler aqui, é a coisa mais importante a acontecer por muito tempo no mundo. E a tecnologia deve transformar todas as áreas da economia global e vai impulsionar uma onda de crescimento sem precedentes. Mas, não para baixo, uma onda para baixo, para cima. Mas será preciso tomar cuidado com a bolha industrial. Eles também identificam a possibilidade de nós termos uma bolha, não exatamente igual àquela bolha da .com do ano 2000, que as bolsas, se não me falha a memória, Dow Jones caiu 15%, mas é preciso tomar cuidado porque algumas empresas e algumas startups onde estão investindo recursos sem grandes critérios, né, pela empolgação, podem fechar, podem dar com os burros na água. E eu lembro e eles lembram, o Jeff Bezos e o Sam Altman, que os múltiplos de algumas empresas americanas ligadas à tecnologia. A Alphabet negocia a 23 vezes os lucros esperados nos próximos 12 meses, acima da média dos últimos 5 anos. A Apple negocia 32,1 vezes, a Meta negocia a 24,6 vezes, a Microsoft a 31,8 vezes e a Tesla, pasmem, 188,8 vezes o lucro dos próximos 12 meses, e muito acima da média dos últimos 5 anos. As únicas que eles destacam como
empresas que estão abaixo da média dos últimos 5 anos é a Amazon e a NVIDIA, que negociam a múltiplo preço-lucro de 30,2 vezes para a Amazon e 32,7 vezes para a NVIDIA. Se a gente pegar as empresas brasileiras, não podemos comparar as empresas de tecnologia americana com as empresas de tecnologia brasileira, mas no setor de tecnologia brasileira, as empresas são negociadas, na média, a 16,3 vezes o preço dos últimos 12 meses. E, no geral do mercado brasileiro, os setores funcionam próximo entre 9,7 vezes e 15,2 vezes. Ou seja, nós estamos negociando a metade da relação preço-lucro dos Estados Unidos. Somos um país emergente, temos mais risco, portanto, podemos negociar até mais baixo exatamente por conta disso, mas tem aí uma escolha interessante para ser feita no mercado de renda variável. Bom, dito isso, resta descobrir quais são as empresas no mercado americano que vão se perpetuar, porque a gente tem um monte de BDRs negociados por aqui, e alguns dando bons resultados para os investidores, e as empresas brasileiras, os setores de empresas brasileiras, que vão menos sofrer, ou que vão mais sofrer com a tarifação americana, ou que podem ter alguma vocação para negociar melhor com os seus compradores no exterior. É isso que eu tinha para colocar, Luiz. Obrigado pela